Como medir o tamanho de um legado? Poderíamos usar os números, a contribuição para a sociedade, impacto de seu trabalho ou os relatos de pessoas sensibilizadas pela obra entregue. Todos esses caminhos seriam bem poucos e também alguns tortuosos para traduzir a importância de um certo homem. Se estivesse nessa terra, esse homem teria o roteiro da sua vida, chegando à edição de número 100, uma edição muito especial. Hoje nós iremos falar de um personagem que viveu dentro e fora das HQs. Esse vídeo é dedicado aos 100 anos de Stanley Martin Lieber, ou o Stan Lee. Antes de seguir, deixa eu só te pedir aquele like aqui nesse vídeo. É fácil pra você, de graça, mas ajuda demais, tá? E esse vídeo, saiba, foi escrito junto com Danilo Bezerra, que foi aqui muito fundo na pesquisa aqui da vida desse cara. Então vamos lá, entender um pouco aí desses 100 anos, né? Tentar passar pro marcos da sua vida e, obviamente, não vamos nos abster de alguns pontos ali que são realmente bem complicados de ser analisados. Então, entre altos e baixos, entre figuras em preto e branco e figuras coloridas, vamos lá falar do Stan Lee, tá? E por que não, né? Da cultura pop, né? Da história dos quadrinhos também. Stanley Martin Lieber nasceu em Manhattan, Nova York, em 28 de dezembro de 1922. Filho de uma dona de casa e de um alfaiate, ambos judeus imigrantes da Romênia, ele viu desde cedo os problemas da vida batendo à porta. Stan morou boa parte da infância e da adolescência em um quarto e sala no Bronx, um bairro lá de Nova York. Ainda criança, viu seu pai perder o emprego, assim como tantos outros americanos naquela época, vítima aí da Grande Depressão de 1929. Em sua biografia, Stan descreveu a tristeza que foi ver o seu pai se sentir, entre aspas aqui, dispensável. É um sentimento de que a coisa mais importante para um homem é ter trabalho para fazer, é estar ocupado, é ser útil, disse aí Stan Lee. Jovem inquieto, não demorou muito para que ele buscasse alguma forma de ganhar dinheiro. Em 39, 10 anos depois aí do rompimento da bolsa, conseguiu o primeiro emprego de fato. Escrever sempre lhe foi uma de suas paixões, então tentou lucrar com isso logo de primeira e de qualquer jeito que desse. Ele começou escrevendo obituários para jornais e folhetos publicitários, daqueles que ficam ali nos murais, sabe, pregados ali, ou seja em hospital ou até mesmo na rua. Nessas oportunidades que a vida dá, uma prima havia acabado de se casar com um homem chamado Martin Goodman, dono da então editora Timely Comics, que viria a ser no futuro a Marvel. A Timely Comics é uma divisão de revistas pulp que tinham enredos simples e também um negócio chamado histórias em quadrinhos. Entre a família, apareceu a oportunidade de trabalho que definiu toda a sua vida. Na Timely Comics, ele inicia como office boy, mas como era indicado de um dos donos, ele também começa a desenvolver os seus primeiros roteiros. Aqui nasce o seu nome, Stan Lee, e ele explicou em uma autobiografia que pretendia salvar o nome Stanley Lieber, né, que é o seu nome de fato ali, para trabalhos literários que ele ainda viria a montar. Só que ele nem poderia imaginar por qual nome de fato ele seria, no caso ele foi, eternizado. Ao seu redor havia uma atmosfera de muita criatividade nessa época. Vamos lá, olha os nomes, tá? Carl Burgos, que havia criado uma história sobre um homem que pegava fogo, apelidado aí do Tocha Humana. Bill Everett, que escreveu sobre Namor, né, um príncipe submarino e etc. Joe Simon e Jack Kirby, uma dupla que contou ali a história de um soldado que lutava contra o nazismo, um tal de Capitão América e tudo mais, né? E o primeiro trabalho publicado dele, do Stan Lee, foi ilustrado pelo Jack Kirby. Foi intitulado de Capitão América Foils the Traitor Revenge, publicado em Captain America Comics no dia 3 de maio de 1941. Foi o Stan Lee que atribuiu, por exemplo, ao escudo do Capitão América a funcionalidade de arremessá-lo, tornando esse um movimento icônico até hoje do personagem. Tudo ia bem até que Joe Simon e Jack Kirby saíram da Timely Comics no final de 1941, após uma briga direta com Martin Goodman, que nomeou Lee, que tinha na época 18 anos, como o editor interino. Vale lembrar, por mais que pareça, tipo, a Timely Comics uma parada, uma empresa enorme, porque a gente associa a Marvel, era uma empresa ali, que tava no canto ali, era mais uma empresa do Martin Goodman. Então, assim, ele tratava com a seriedade que desce. Assim, não era um negócio mais sério do mundo que ele tratava, não. E ele coloca o Stan Lee pra ser, o Stan Lee ser os olhos e ouvidos dele dentro daqueles corredores. Tem outro ponto. O Goodman
ele não era um fã de história de super-heróis. Tanto que não vale celebrar o Martin Goodman quando estiver falando de história de super-heróis. Ele era muito mais um empresário que entregava ao seu público o produto que estava em alta, e ponto. Ele fortaleceu os cofres da empresa. Essa era a visão dele. Inclusive, daqui vem a primeira treta, né? Porque o Stan Lee, como eu disse, meio que servia de espião do Goodman nos corredores da empresa. Contava o que os outros diziam dele, diziam da empresa, diziam do mercado. Dizem, isso aqui é rumor, tá? Mas, enfim, aparece em vários folhetins, né? Dizem que ele falou que o Kirby estava desenhando para uma outra galera e tal. E o Martin Goodman, como empresário, queria que ele se dedicasse 100%. Enfim, muitas histórias, né? Aí o Kirby e o Simon saíram e o Stan Lee teve que se virar para fazer a roda girar e contemplar as mais diferentes histórias. Então, tudo que estava acontecendo, o Stan Lee teve que continuar fazendo acontecer de alguma maneira, né? Ele ia, sei lá, de histórias espaciais até Velho Oeste, sempre apresentando enredos que fossem, bom dizer, da vontade do público, ou seja, enredos realmente raros, populares, mais fáceis das pessoas se conectarem. Então, sem espaço para muitas continuidades, para grandes histórias, etc., assim a Timely Comics foi lidando. E foi nesse período que nasceu a sua primeira cocriação, que é o Destroyer, no quadrinho Mystic Comics de número 6, lançado em agosto de 1941. A recém-iniciada carreira dele teve uma pausa. O mundo viveu horrores aí da Segunda Guerra Mundial. Praticamente os Estados Unidos inteiro se refez, né? Tudo virava pra guerra. Os artistas, os cineastas, os dançarinos, dançarinas, todo mundo meio que vivia de alguma maneira da guerra. As fábricas, a indústria, etc. E o Stan Lee, ele entra pro exército no início de 1942. As batalhas que o Capitão América havia vivido tantas vezes seriam agora sentidas por ele. Pelo menos um pouquinho, né? Porque ele serviu como membro do Signal Corps, fazendo manutenção em postes telegráficos e também em outros ali equipamentos de comunicação, só que depois ele foi transferido para a divisão de filmes de treinamento, onde ele trabalhou escrevendo manuais, filmes também aí, né, que eram passados para os soldados no front ou antes de ir para o front, slogans, né, precisamos de você, esse negócio todo, e alguns cartoons voltados ali para o incentivo, para propaganda de guerra. Em sua biografia, ele diz que a sua classificação militar era de dramaturgo, o que apenas 9 homens do exército estadunidense inteiro recebem ou receberam aí ao longo da história. Não sabemos aí se é fato, mas é o que ele conta. Stan Lee seguiu nesse posto até o final da guerra, em 1945. E aqui há um parênteses, tá? Um dia eu e o Danilo vamos fazer um vídeo bem legal sobre os quadrinhos da Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa aqui pra falar e por isso até suprimir alguns pontos aqui da própria história do Stan Lee pra deixar pra essa época aí, porque volta a falar do Stan Lee, das editoras no geral, DC e etc. E também dos personagens. Passando agora para os anos 50, o contexto era de uma DC Comics sendo representada por um grande sucesso, que é o embrião da Liga da Justiça, né? Chamado na época de A Sociedade da Justiça. Lanterna Verde, Flash, Senhor Destino, Homem-Hora, Espectro, Gavião Negro, Átomo e o Sandman formavam um grupo que, por algum motivo, fascinou o Stan Lee. Ele virou meio que uma obsessão dele. A Timely, que nessa época havia mudado de nome para Atlas Comics, queria um super grupo para chamar de seu. Para isso, ficou a cargo do Stan Lee a missão de criar as bases de um time de super-heróis novos e, de certa forma, revolucionários, mas que fosse naquele esquema popular, com histórias ligadas à galera, ao povo. Mas não seria fácil inovar nos Estados Unidos ali dos anos 50, naquela época, em uma campanha moralizadora realizada pelo psiquiatra Frederick Wertham e também pelo senador Estes Kefauver. As revistas em quadrinhos foram acusadas de corromper as mentes dos jovens leitores com imagens ambíguas de violência e sexualidade. Aí fica mais difícil criar nesse cenário, né? Porque tem que começar a burlar uma censura. Em 54, Wertham, ele publicou Sedução do Inocente, um livro sobre suas teorias aí que eu levantei agora. E aí, em um movimento coletivo, os editores formaram a Association of Comics Magazine Publishers, em português, a Associação dos Editores de Revistas em Quadrinhos da América, adotando um código regulador, o Comics Code Authority.
E isso também vai ser pauta para um outro vídeo. Os anos passavam, Lee estava cada vez mais chateado com as velhas práticas da Atlas Comics e também com todo esse lance aí do Comics Code, né, essa censura que havia. Ele também não estava gostando como que o mercado estava consumindo essas obras, meio de uma maneira muito banal, sem se ligar, lia, jogava, passa para a próxima. E aí ele cogitou se demitir do cargo de editor. Ele não podia escrever coisas que fossem além desse populesco. Ele fala para a esposa dele, a Joan Lee, que lhe dá um conselho, diz assim, cara, por que você não escreve uma história do jeito que você quer, ao invés do que o Martin Goodman e também que o mercado querem? Porque o pior que pode acontecer é você ser demitido, né? E foi com essa frase que ele criou uma semente brotou na sua cabeça, tá? E essa semente vem ser muito importante, não só para a história dele, mas da vindoura Marvel e também da história dos quadrinhos no geral. Seguindo o conselho, chegou o momento de criar sua própria equipe. Nascia então o Quarteto Fantástico. Nessa concepção, ele deixa de lado personagens perfeitos, seres mitológicos, figuras inalcançáveis e opta por usar uma família nada quadradinha, desculpando aí o trocadilho. Muito pelo contrário, era uma família que tinha muitas questões para resolver entre si. O grupo estreou em Quarteto Fantástico de número 1 em novembro de 1961, inaugurando, com certeza, um novo nível de realismo no meio das HQs. O Quarteto Fantástico é fruto da parceria de Stan Lee com Jack Kirby, que tinha voltado, ele estava na DC Comics, e ele volta, né, pra Atlas, enfim, Marvel, e meio que faz as pazes depois da treta, vamos chamar a treta da Rádio Peão. Juntos, eles desenvolveram uma abordagem colaborativa para a criação de vários outros quadrinhos de uma maneira mais rápida. Tem aqui um livro chamado Pancadaria, que inclusive tá no primeiro comentário desse vídeo, que conta, né, o Stan Lee fala, como a DC tava indo, eles já estavam voltando, entendeu? Era mais por conta do método, da rapidez que eles tinham para criar uma ideia, fazer essa ideia germinar, acontecer e já ir pra rua. E era isso que estava acontecendo no começo da década de 60 ali, mais pra frente principalmente. Uma curiosidade aqui, né? Essas andanças aí do Jack Kirby. O Jack Kirby e o Stan Lee se inspiraram no grupo Challengers of the Unknown, que é o Desafiadores dos Desconhecidos, que foi criado pelo Kirby pra DC no final da década de 50, mas não havia sido muito bem aceito. E aí teve também a inspiração, obviamente, na Era de Ouro dos quadrinhos, que é com a criação de um novo Tocha Humana, né, que vem pro Quarteto Fantástico, um cara que podia incendiar o próprio corpo e era meio descolado, esse negócio todo. Então, meio que o Quarteto Fantástico é a junção das andanças do Jack Kirby com a própria essência da Timely Comics, né? Na visão, obviamente, do Stan Lee. O sucesso foi gigante. Deu tão certo que o Martin Goodman resolveu mudar de novo o nome da empresa. E agora não ia mais copiar tendências. Era a hora dos super-heróis de fato. Nasce o nome Marvel Comics. Tempos depois, Goodman decide vender a empresa e os acionistas novos definem Stan Lee como o novo chefe, o cabeça ali daquela marca. Motivados pelo aumento das vendas, eles criaram muitos outros personagens. Era toque de caixa. Chegaram às mãos dos leitores as histórias de O Incrível Hulk, O Homem de Ferro, Thor e todas essas criações feitas com Jack Kirby. Stan Lee queria mais, queria muito mais. Ele produzia suas histórias de ação, aventura, heroísmo, mas faltava algo que o ligasse direto com o seu público. Nos quadrinhos, os personagens jovens eram vistos como ajudantes dos protagonistas, que geralmente eram mais impetuosos, né, mais fortes, etc. E o Stan Lee entendia que era necessário dar espaço para alguém que viesse desse nicho e se conectasse, obviamente, com essas pessoas, né, com esse público bem mais jovem, mas também que não abrisse mão dos mais adultos que já estavam lendo ali os quadrinhos, já que a gente já tem praticamente uma geração inteira de leitores de quadrinhos nessa época. Mais do que isso, ele queria que, ao ler essas histórias, a juventude pudesse ver os seus dramas e os seus desafios cotidianos sendo representados. Eis que, na Amazing Fantasy de número 15, o jovem estudante Peter Parker foi picado por uma aranha radioativa meio que por acaso. O que veio a acontecer a partir dali era o nascimento de um herói querido por todos nós, o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, o teioso, né? Lee, ao lado de Steve Ditko, entregou uma grande mensagem que, creio, definiu de fato as bases fundamentais da própria Marvel. Não importa o quanto ele, o Homem-Aranha, apanhasse, ele sempre se levantava e arranjava um jeito de vencer o problema da vez, né? A questão da vez. Na vida real,
mesmo que os leitores não pudessem vencer todos os desafios da vida, eles tinham uma representação de esperança em suas mãos. E essa representação até hoje é levada aí pela marca, pela Marvel. Agora, no caso, também pela Disney, né? Que sempre coloca, no caso a Marvel, personagens que puxam sua origem de uma minoria, de um nicho, de uma parcela da população americana que não é a parcela dominante. Seja latinos, como Miles Morales, muçulmanos, como a Kamala Khan, negros, como no caso do Pantera Negra, e por aí vai, como tantos outros. E também surge aqui nesse pagode o nome Steve Ditko, né? Que eu falei rapidinho, mas essa é uma pauta que eu também não vou queimar não, tá? Eu só adianto que Ditko, bem conhecido por criar o Doutor Estranho, né? E o Stan Lee, eles brigaram muito feio. É uma briga que dá 1 hora de papo. Tem uma treta gigante para ser abordada. Não tem nenhum coitadinho nessa história. Stan Lee, quando assume cargos mais elevados, é visto como um cara de difícil trato, principalmente no começo ali dessa carreira. E o Steve Ditko também foi visto como um cabeça dura, teimoso, difícil trato também, um cara que não queria que suas ideias fossem corrompidas de forma alguma. Mas um dia eu falo melhor sobre isso, só que surge também aqui algumas controvérsias na carreira do Stan Lee, que daqui a pouco eu vou abordar um aqui bem complexo. Após dar início à Era de Prata dos quadrinhos com a criação das novas versões de velhos personagens, a DC Comics decidiu reunir seus principais personagens: Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e o Caçador de Marte. Eles formaram ali uma equipe de super-heróis e em 60 surgiu a Liga da Justiça e também foi um sucesso abissal, enorme. A Marvel, obviamente, tinha que se movimentar. Em 63, ela já tinha criado diversos personagens e Stan Lee criou uma nova equipe, reunindo heróis que eram um pouco mais distantes, mas já tinham seus sucessos precisos, né? Seus sucessos ali isolados. Em setembro de 1963, Stan Lee e Jack Kirby lançaram a revista Vingadores de número 1, que trazia uma chamada de capa anunciando a união de Thor, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Formiga e a Vespa contra aí o Deus da Trapaça, Loki, muito parecido com o que aconteceu na Marvel Studios, né? A dupla criadora publicou as 8 primeiras edições dos Vingadores, mas isso foi o suficiente para lançar a base das aventuras dessa equipe que voltaria, na verdade, que volta até hoje na história dos quadrinhos. Stan Lee não parava de criar personagens, como eu disse, né? Criar situações que traziam seus leitores para dentro da história, ou fazia com que o contexto da sociedade americana fosse abordado entre balões de textos e quadros nas páginas. Em 63, fazendo mais uma dobradinha com Jack Kirby, ele inicia as aventuras de seres superdotados que viviam à margem da sociedade. Os heróis rejeitados representavam as minorias em diversos aspectos e trouxeram uma lição indispensável: a importância de se unir e a importância de lutar juntos. O mundo conheceria os X-Men. As preocupações em transformar heróis em personagens complexos que tratavam problemas reais dos leitores já fazia parte da política editorial da Marvel, como eu adiantei. Nas páginas dos X-Men, porém, as histórias de opressão para com as minorias eram vistas assim em evidência. Era tanto nas entrelinhas, mas também assim era jogado na frente. Discussões sobre preconceito, intolerância era dado desde a capa. E foi nesse cenário que Stan Lee viu o caminho para trazer outra importante pauta para os quadrinhos, que é a luta contra o racismo. Nos Estados Unidos dos anos 50 e 60, né, os movimentos dos direitos civis protagonizados pelos negros confrontavam um racismo não superado pelo país. Nesse cenário, em 1966, direto das páginas da Fantastic Four de número 52, surge o primeiro super-herói negro, o Pantera Negra. Até o rei de Wakanda aparecer, os quadrinhos tiveram poucos heróis ou mesmo os personagens afrodescendentes. E estes, quando apareciam, muitas vezes eram feitos para ridicularizar traços e a cultura negra. A própria Marvel fazia isso, DC, Marvel, todas as editoras que haviam à época. Então, em suas histórias, Stan Lee não deu apenas ao Pantera Negra o status de protagonista, mas entregou essa sensação a todo o elenco que o acompanhava. Por isso que é tão importante o Pantera Negra, mas tão importante quanto ele o Wakanda. Então todo mundo ali tinha um background. Ele deu ao Pantera Negra uma coroa, um background aprimoradíssimo que ia muito além de um bairro de Nova York, de ser o amigo da vizinhança, etc.
nada contra isso, mas deu àquele cara um cenário, um contexto, um mundo. Em uma de suas histórias, né, contextualizando mais ainda com os problemas da época, T'Challa, por exemplo, chega a enfrentar um inimigo histórico, a Ku Klux Klan. E assim, Stan Lee vai criando personagens e se conectando agora com vários nichos que compreende ali os Estados Unidos. A partir dos anos 70, Stan Lee tornou-se de vez o rosto público da Marvel Comics. Falou em Marvel, falava-se em Stan Lee. Fez aparições em convenções de quadrinhos por todos os Estados Unidos, que estavam crescendo muito, deu palestras em faculdades, participações em painéis diversos. O Stan Lee e o John Romita Jr. lançaram a tira do jornal do Homem-Aranha, que ganha os Estados Unidos, fura o continente, inclusive. Em 3 de janeiro de 1977 começa nessa divulgação, e aí o Homem-Aranha, cara, hoje pertence ao mundo, Japão, tudo, né? A colaboração final do Stan Lee com Jack Kirby, o surfista prateado, né, em The Ultimate Cosmic Experience, foi publicado em 1978 como parte da série Marvel Fireside Books e é considerada, por exemplo, a primeira graphic novel da Marvel que surge aí nessa época. Porém, tem algumas questões a serem abordadas. Os principais desenhistas da Marvel começaram a entrar em conflito com o Stan Lee, que questionavam o fato dele levar todo o crédito por criações que não eram plenamente deles. Às vezes o Stan Lee falava uma coisa, faz isso, isso e isso. Quem concebia eram esses desenhistas, esses roteiristas. Mas quem levava majoritariamente o crédito público era o Stan Lee. Então, muitas criações do Stan Lee envolviam, na verdade, o desenho e as contribuições diretas de outros criadores. Jack Kirby, John Romita, Steve Ditko, aqui foi que o bicho pegou, tá? Todos afirmaram que Stan Lee estava tomando créditos pelos trabalhos deles. Reclamações que até hoje rendem ações judiciais milionárias e também uma falsa impressão de que Stan Lee é a maior mente dos quadrinhos clássicos da Marvel, etc. Não é. Tanto que esses outros nomes, perceba, jamais receberam o mesmo destaque que Stan Lee no próprio universo que a Marvel construiu no cinema, né? O universo cinematográfico da Marvel. Então até nisso tem reparação a ser feita. E por falar em cinema, Stan Lee mudou-se para a Califórnia em 1981 para desenvolver as propriedades de TV e cinema da Marvel. Começa aí um grande legado, saindo dos quadrinhos e indo para outras mídias, né? Ele já não produzia tanto para os quadrinhos nessa época, cuidava mais da marca em si, dos direitos também das suas criações, e as suas aparições nos filmes de super-heróis baseados nos quadrinhos começaram em 1979, bem nessa época aí, quando ele participa do julgamento do Incrível Hulk, né? A partir daí ele afasta-se dos deveres regulares da Marvel, quadrinhos de fato, nos anos 90, embora ainda assim continuasse a receber um salário anual de $1 milhão como presidente emérito. Fora da Marvel, ele continuou dando aos quadrinhos mostras de que continuava com a criatividade viva e atuante dentro de uma história e dentro de uma indústria que ele ajudou a criar e a crescer. Um exemplo disso é o seu primeiro trabalho para a DC Comics, que ele faz nessa época, onde ele assinou a série Just Imagine, na qual ele imaginava o desenvolvimento de personagens chefes ali do selo, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e o Flash. Eu não gosto muito, tá? Mas tem quem goste, guarde com muito carinho isso, mas eu não curto não. Em 2006, a Marvel comemora os seus 65 anos com a companhia dele, né, do Stan Lee, junto ali da empresa, da marca. Da homenagem nasce uma série onde Stan Lee interage nos quadrinhos com as suas próprias criações, em aventuras ali dele dentro daquela própria realidade ali, né? E como não falar das inúmeras aparições também nos filmes da Marvel, né, na fase ali do MCU e também da Fox, é bom dizer. Mais do que o easter egg, essas aparições passou, sei lá, a ser algo esperado pelos fãs, como se fosse uma reverência a um dos criadores de todo aquele universo, né? Com idade avançada, Stan Lee chocou os fãs ao revelar que não conseguia mais ler a sua obra. Em suas palavras, a visão ficou terrível e não conseguia mais ler revistas em quadrinhos. Não conseguia mais ler roteiros, não conseguia mais aprovar as escritas que eram passadas para eles. Ele tentava usar letras grandes, mas ainda assim tinha dificuldades de ler aquilo que realmente foi escrito. Ele ditava muita coisa, etc. Embora o corpo desse sinais do tempo, a cabeça ainda era fresca, com muitas ideias, com muitas tentativas de participações, algumas entrevistas inclusive. Algumas
Algumas dessas ideias ele tira do papel e na fase final da sua vida, como a Stan Lee Foundation, né, criada para apoiar projetos na área da educação voltada às artes. Entre as atuações da instituição, ele busca melhorar o acesso a recursos de alfabetização, promover diversidade, cultura, as artes, como eu disse, né? E também, obviamente, tentar criar uma nova geração de desenhistas, escritores, roteiristas de quadrinhos e por aí vai. A despedida mais dura, ela não foi escrita, mas foi vivida por ele mesmo, né? Casado há 69 anos, ele viu Joan, a sua esposa, partir. A história de amor deles aqui é uma talaricagem absurda, tá? E daria um roteiro interessante. Ela era modelo de chapéus e estava casada com outro homem quando conheceu o Stan Lee. Os dois se apaixonaram por acidente, quando Lee foi à empresa de chapéus conhecer uma garota indicada pelo seu primo, que se chamava Betty. E ao chegar no local, ele confundiu Joan com a Betty, mas dali começou um rolo, ela pediu divórcio e oficializou a união com o quadrinista em 5 de dezembro de 1947, né? Depois ali que ele volta da guerra. E outra, foi 1 mês e meio depois eles já se juntaram, tá? Foi bem rapidinho, bem precoce. Eles tiveram 2 filhas, a Joan Celia, que nasceu em 1950, e a Jen, que morreu 3 dias depois do seu nascimento, em 1953. Perto do final da vida, Stan Lee enfrenta uma acusação de abuso e assédio sexual por enfermeiras que, infelizmente, né, tem que ser relatados aqui nesse texto perfil dos 100 anos dele. As acusações não foram para frente, mas existiram e muito provavelmente tiveram acertos jurídicos para não mancharem tanto o nome aí desse cara, o nome do Stan Lee. Nessa época ele começa a lutar também contra uma forte pneumonia que acelera a gravação dele de várias participações nos filmes da Marvel. A figura dele sai um pouco de destaque do ponto de vista criativo, entra um pouco das polêmicas e também sempre aquele lance, né? E aí, tá vivo, tá morto? Eu lembro de o Stan Lee morrer assim umas 5 vezes seguidas e era mentira, né? Era fake news. Ele gravou tanta participação pra Marvel nessa época aí, pros filmes, que dizem que tem participação dele guardada e que ainda não foi utilizada, mas que pode ser encaixada num filme ou no outro. Aí eu já não sei se é lenda ou se é verdade. A idade avançada foi um fator, obviamente, que prejudicou sua condição nessa luta final. E aos 95 anos de idade, em 12 de novembro de 2018, o mundo deu adeus a Stan Lee. Eu lembro que eu tava na redação do jornal, tava numa reunião, quando recebeu a notícia, e disse assim, cara, preciso de alguém pra falar sobre esse cara e tudo. Eu vou entrar ao vivo agora, porque morreu o Stan Lee, etc. E aí entrei ao vivo lá no Diário Nordeste, junto com o Áquila, um grande amigo meu. E a gente falou um pouco, né, dessa morte, desse dia, que obviamente, assim, entre as polêmicas, direitos autorais, os assédios e tudo, a obra do cara é muito grande, né, é muito conhecida, então, de certa forma, sempre é marcado, é um nome muito marcante na cabeça do fã dos quadrinhos. E com certeza toda a sua trajetória o torna imortal. Sua contribuição na jornada de milhões de leitores é um recado de que é possível seguir pelos caminhos que quiser, mesmo que muitos digam que não. Obviamente, Stan Lee teve muitas opções, né? Tem esse negócio de meritocracia, porque ele conhecia o Martin Goodman. Mas também é importante dizer aqui que seus erros humanos o colocam próximo também das suas criações. Heróis que tinham questões tão reais quanto eu, quanto você, quanto ele também. Suas desavenças são manchas em sua carreira, assim como coloca tinta nas criações que definiram a Marvel, que colocou a DC a arrancar os cabelos por uma década e que, naturalmente, manchas de tintas que iriam criar um legado importantíssimo para o imaginário da cultura pop. É só olhar hoje, por exemplo, ao nosso redor. O respeito pelo contraditório, a convivência com os diferentes e o amor pela arte são sim contribuições que fazem do seu nome uma lenda, e assim será por muito tempo. Isso permitiu que sua obra gerasse simpatia e pertencimento entre vários leitores. Muitos desses leitores, porém, que liam, é bom dizer, não somente criações dele, mas bases forjadas, firmadas por ele. Apesar de não estar mais entre nós, sua história não será esquecida. Seu legado com os quadrinhos em si continuará sendo admirada por muitos. Admirado, obviamente, os seus personagens, que viverão aí para sempre na história da cultura pop. Das páginas dos quadrinhos para as da vida. São 100 anos de uma lenda que, além dele, teve a participação, obviamente, de muitos nessa jornada. É 100 anos do Stan Lee, mas é 100 anos de muitos nomes. Stan Lee foi uma estrela que brilhou tanto que parece que ofuscou várias outras que agora começam a receber algum reconhecimento. São 100 anos de uma história dele, mas que traz com ela muitos e muitos que foram influenciados e influências do cara conhecido como Stan The Man Lee. E como ele dizia, Excelsior!
É isso, esse foi o perfil de Stan Lee, 100 anos, né, desse cara, lido aqui esse texto escrito pelo Danilo Bezerra, passando por altos, por baixos, etc, mas um texto muito difícil de fazer, muito complexo, tá? Com muita pesquisa, muita coisa que fica de fora pra já nascer outros textos, é óbvio. Por isso eu peço teu like vai ajudar muito aqui, um vídeo maravilhoso, assim, de construir tudo, mas também muito difícil. Então deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês. Te vejo já já em outro vídeo, eu tenho certeza. Até lá e tchau.